O que a gente estava fazendo, de repente você está chegando agora, então é bom te contextualizar, né? Então a gente estava falando sobre jogos e estratégias vencedoras, tá? Apesar de ser um pouquinho mais complicado, eu acho que isso é algo que dá para fazer em sala de aula e os meninos vão gostar bastante, principalmente se eles ganharem alguma coisa, tá certo? Então, o jogo que a gente estava tentando resolver é o seguinte, a gente tem 20 balas, que eu trouxe 20 chocolates aqui, sobre uma mesa e duas crianças, João e Jaime, começam a comer as balas, uma de cada vez. Em cada vez, cada um deve comer pelo menos uma bala e está proibido de comer mais que a metade das balas que existem sobre a mesa. Tá? Nesta brincadeira, ganha quem deixar apenas uma bala sobre a mesa. Qual dos dois pode sempre ganhar nessa brincadeira, sabendo que João é o primeiro a jogar e como ele deve fazer para ganhar, tá bom? Então, é relativamente simples de explicar. Tem os 20 lá. Cada um, na sua vez, vai tirando, tem que tirar pelo menos uma e não pode tirar mais que a metade. Então, dependendo da quantidade que fica, a metade não é a metade das 20, tá? É a metade do que está na mesa, tá bom? E aí, ao finalzinho da aula passada, eles dois estavam jogando, certo? Mas não conseguiram descobrir qual era a estratégia vencedora. A gente pode jogar mais uma vez? Pode ser, mas ela já ganhou, tá? Tá, porque bem, já foi o que valeu para ser justo. Tudo bem, só pra gente Tá? Oi. testar as estratégias. Microfone. Eu não sei. Eu pensei agora com você falando que se na primeira jogada eu for deixando números ímpares, fica mais difícil de você Tirar para... e você quer chegar no 3, né? E você quer chegar no 3? Olha, tem sentido, mas não é só isso, tá? No fim, você vai ver que... Mas já caminha, né? Isso, com certeza. É porque até agora eu não tinha pensado em Pronto, nada. então agora você já tem uma informação bem relevante. Tá bom? Ok, tudo bem. Aí eu vou dar a última chance para eles jogarem e descobrirem a estratégia. Se eles não descobrirem agora, eu vou dizer qual que é a estratégia. Ou eu posso jogar... por que eu não jogo? E aí vocês tentam descobrir qual é a estratégia vencedora. Acho que talvez pode ser interessante. Joguem uma vez, vai, vamos ver. Diz quanto tá tirando. Tô tirando 5. Tá tirando 5. Tem 15, hein? Tá. Tá caminhando... Ó, tá bem. Aí tá... Posso falar uma coisa? Se ela quiser, ela ganha. Mas justamente, eu acho que a gente já matou. Fala no microfone isso. Se ela quiser, ela ganha. Eu acredito que quem deixar 15, eu acho que essa estratégia ganha. Ganha. Se você for o primeiro e deixar 15, você ganha o jogo. Ganha, mas tem o porquê, né? Lembre-se da Olimpíada. Não, posso falar? Acho que Continua jogando pra ver, vai. Continua. Se ela tiver a estratégia, ela vai ganhar com certeza. Vamos continuar pra ver. É só pra pergunta, só... Não, ela com certeza já sabe a estratégia, ela vai ganhar. Tirou 1. Você tirou 1, né? Tem 14, né? Você tirou quantos aí? 7, né? Acho que sim. E aí ficaram ela vai ganhar. 7. Eu acho que ela tem a estratégia vencedora. Mas continua, vai. Não desiste. Tirou 1. Agora tem 6. Ele desistiu rápido, assim. Não, é porque a gente já sabe. Ok. A gente estava brincando antes. Ótimo. Se você deixa 15 no começo, você ganha, porque independentemente de quanto o outro tirar, você consegue chegar no número 7. Exato. E se você chegar no número 7, você também ganha. Isso. Por quê? Porque se você for fazendo de trás para frente, nem você tinha explicado, é o dobro mais 1. Não é isso? Exatamente. Então... É desse jeito. Essa é a estratégia. Ótimo. Então, a gente chegou no 7 primeiro, aí depois a gente ficou, do 7, como é que a gente sai? Aí ele tava postando... eu não sei, eu pensei no 13, não sei porque eu acho... Enfim, mas... Aí eu... 13 e Acho que é 7 porque... faz um sentido. Mas, enfim, aí eu falei, não... Enfim, aí a gente continuou. E chegaram no 15, né? Exatamente. Ótimo, maravilha, pronto. Exatamente essa é a estratégia. Tá, um leva o chocolate, o outro leva... Pode levar o microfone. Não, Pronto. Tá, então, enquanto ela pega os prêmios... obrigado. Então, enquanto ela pega os prêmios, vamos continuar. Tá. Então, mas continuando... poderia sim. @IMPAoficial, né? Então, gente, é o seguinte, vou continuar falando. A estratégia é exatamente essa que eles encontraram. E aí eu vou dizer o porquê, né? Que assim, como eu falei, o porquê é muito importante.
Então, qual que é a estratégia? A estratégia que eles utilizaram é o seguinte, olha, se eu deixar 3 para o meu oponente, eu vou ganhar. Por que eu vou ganhar? Porque ele vai ser obrigado a retirar uma, e ele não pode tirar mais do que uma. Certo? Porque se ele tirar 2, já é mais do que a metade. Então, se eu deixo 3, eu ganho com certeza. E aí, o que você tem que pensar? Você não pode tirar mais do que a metade, né? Então, se você volta no dobro e soma mais um, acabou. Porque você impede o outro de chegar no 3. Então, por exemplo, se você deixa 3, você ganha. Então, se na sua jogada tem 8, você não vai ganhar. Por quê? Qual é o máximo que você pode tirar? 4. O máximo que você pode tirar é 4. Então, o máximo ficam 4. Então, você não vai ganhar. Então, se você quer deixar 3, você tem que forçar o outro jogador... desculpa, na jogada anterior, você tem que deixar 7. Por que você tem que deixar 7? Porque, independente do quanto ele joga, com certeza você vai chegar no 3. Eu vou fazer esse exemplo para o 7, tá? E aí é a mesma coisa para o 15, e é por isso que o primeiro jogador vai ganhar, tá bom? Vou fazer ali no quadro, só para vocês olharem, visualizarem isso de uma maneira melhor, tá? Então, eu vou chamar o primeiro e o segundo jogador, tá certo? E aí eu vou chamar de A e B, tá? Então, o A é o primeiro jogador. Já tem aí João e Jaime, né? Mas tudo bem. Vou chamar de A, o primeiro jogador. Vou chamar de B, o segundo jogador. Tá bom? Ok. Então, aí eu vou botar uma setinha, é o que ele está deixando, tá? Então, vamos supor, para qualquer um dos dois ganhar, tipo, o A, né? O A teria que deixar 3 para o B. Porque se o A deixa 3 para o B, já falei, né? O que vai acontecer. Beleza. Mas para o A ganhar, o B aqui, tem um intervalo que ele poderia ter para ele deixar um número para o A conseguir ficar no 3, né? Para o A conseguir ficar no 3, eu vou fazer assim. O A teria que ter deixado 7. Por que o A teria que ter deixado 7 para o seu oponente? Porque se eu deixo 7 para o meu oponente, qual é o máximo que ele pode tirar? 3. Se ele tira 3, fica quanto? 4. Mas fica 4, eu tiro 1, deixo 3 para ele, ganhei. Se eu deixo 7 para ele e ele tira... Ele pode não tirar os 3, que é o máximo. Ele pode tirar 2, não pode? Se ele tirar 2 dos 7, fica quanto? 5. Eu posso tirar 2, não posso? Ganhei de novo. Mas aí você pode... Ah, não, tudo bem, mas ele podia tirar só uma bala. Não tem problema. Se ele tira uma, fica quanto? 6. Ganhei de novo. Então, essas posições é o que nós chamamos de posições vencedoras. O 7 é uma posição vencedora, digamos, né? Deixar 7 é uma posição vencedora. Se eu deixo 7, eu ganho. Se eu deixo 3, eu ganho. Qual que seria a outra? A outra tem que ser uma que eu deixo para o meu oponente e que eu tenha certeza que ele não pode chegar no 7, mas que eu posso. Para ele não chegar no 7, que número tem que ser esse? Não pode ser o dobro do 7, porque se for o dobro do 7, eu tiro 7. Certo? Mas o dobro mais 1 funciona. Então, se o A deixou 15, acabou, né? Porque aí eu dobro mais 1. Aí ele não tem como chegar no 7. E em compensação, você sempre consegue chegar no 7. Porque mesmo que ele tire 1, fica 14, você tira 7. E aí, pronto. Acabou, tá? Então, para alguns jogos, a gente utiliza essas estratégias de posições vencedoras. Tem posições que, se você atingir aquela posição, você vai ganhar com certeza, tá bom? E aí são jogos interessantes. O que você precisou para fazer esse problema? Você não precisou saber muita aritmética, não precisou saber equação. Você não precisou saber de um conteúdo muito difícil. Se os meninos simplesmente jogarem umas 10 vezes, talvez eles mesmos percebam. Ah, não, o 3 é uma coisa boa. Ou eles podem não perceber isso, mas eles percebem outra coisa. Se for ímpar, é bom. Entendeu? Que é uma informação relevante para o problema. Tá? Então, eu acho que a gente consegue aplicar isso com os meninos em sala de aula, assim, sem necessariamente esperar que eles digam que essa é a estratégia vencedora, tá bom? Mas ensinar isso para os meninos, ok? A gente vai passar agora para um outro problema, que é um problema também de jogos, tá certo? Que você também pode fazer em sala. E, enfim, o problema é o seguinte, ó. A gente tem uma pilha com 100 bombons, certo? Aí tem 2 crianças jogando, Bruno e Crerley, né?
Assim, tudo bem. Esse nome não é um nome muito comum, eu não sei por que fizeram isso, mas ok, fizeram, alguém já fez, então tá aí. Mas o Bruno e o Crerley estão jogando, tá certo? Coitado do Crerley. E aí eles começam a jogar um jogo, certo? Cada um, no seu turno, pode retirar no mínimo 1 e no máximo 9 bombons. Presta atenção, é diferente do outro. O outro tinha 20 balas, você podia tirar até a metade. É um pouquinho diferente, tá? Beleza. Ganha quem retirar o último bombom. Isso é uma diferença crucial também do outro problema. O outro problema ganha quem deixava um bombom, certo? Nesse ganha quem tira o último, tá bom? Ok. Sabendo que Crerley é o primeiro a jogar, determine se algum deles possui uma estratégia vencedora e diga qual é. O termo estratégia vencedora, quando você tentar aplicar isso em sala de aula, você pode explicar o que significa o termo estratégia vencedora. Significa que se a gente está jogando, independente de como você jogue, eu posso ganhar. Se isso acontece comigo, eu tenho uma estratégia vencedora, tá? Isso é o que quer dizer estratégia vencedora. Perceba que aqui no primeiro jogo, independente de como ele jogasse, ela ia ganhar, porque ela tinha a estratégia vencedora. Ela já sabia as posições. E ela conseguia chegar no 15. Ah, mas jogando sem estratégia vencedora, ele poderia ganhar? Poderia. Se ela tirasse 2, ele tirava 3, chegava no 15, morreu. Certo? Então daria para ele jogar, claro. Mas a gente sempre admite nesses problemas de jogos que as pessoas que estão participando são igualmente inteligentes e querem ganhar, certo? A gente admite essas coisas. Uma coisa engraçada que eu lembrei quando eu aplicava esses problemas em sala de aula é que os meninos têm imaginação muito fértil, né? Então, eles sempre davam umas soluções assim muito bizarras. E eu acho que pode ser que vocês passem por isso também. Então, você bota um problema como esse, e aí eles falavam do tipo, ah, não, o primeiro pega todos os bombons e sai correndo. Umas coisas assim meio bizarras, mas você tem que estar preparado, certo? Não são necessariamente idiota. Isso não é idiota, entendeu? É o modo, é a linha de raciocínio dele. Você está ali justamente para tentar conversar com ele de que a linha de raciocínio não é essa. Normalmente, para evitar esse tipo de comentário, no início eu já falo, gente, olha, as soluções não são assim, tá? Você não pode fazer nada, você só pode fazer o que o problema está dizendo que você pode fazer. Tá? Então, normalmente isso acontece. Mesmo assim, sempre surge uma história mirabolante. Tem um problema das garrafas também, que depois eu posso até passar para vocês, é bem interessante. Você tem 7 garrafas cheias, 7 pela metade, 7 vazias, e você quer distribuir entre 3 crianças de modo que cada uma delas tenha a mesma quantidade de garrafas e líquidos. Só que você não pode passar líquido de uma garrafa para outra. Nossa, a quantidade de crianças que eu apresentei esse problema e disseram, não, quebra a garrafa, não, joga a garrafa em não sei quem, não, faz não sei o quê. É desse jeito, é sempre desse jeito. E não importa, se você aplicar isso todos os anos, sempre vai ter alguém falando uma coisa desse tipo, tá bom? Mas vamos imaginar que eles são meninos super calmos, super pacientes, que não estão pedindo para ir ao banheiro toda hora, a cada 2 minutos, um diferente vem. Imagina isso, certo? Nesta sala, você está falando sobre esse problema, e o problema ele só pode tirar no mínimo 1 e no máximo 9 bombons. E tem que tirar os 100, né? Quando é que acaba o jogo? Acaba o jogo quando eles pegarem tudo, tá bom? A pergunta é, será que algum deles tem uma estratégia vencedora? E só pode fazer isso, tá? Tirar entre 1 e 9. E aí? Se alguém tem estratégia vencedora, quem é? Eu queria que você pensasse um pouquinho. Você adotou aquela estratégia desse sempre fazer assim, é? Tá. Também tem a versão do Bruno vencedor. Qual é a versão do Bruno? Essa aí acho que é melhor. E aí, como é que ele joga? Talvez seja melhor você... Cadê o microfone? Tá, vamos lá. Eu quero que você tente dizer para mim qual que é a estratégia, eu vou te falando, tá? Então, nessa tua estratégia, quem é que ganha? Então, fiz 2 versões. O Bruno vencedor e o Crerley vencedor. Tá, mas nas duas,
o fim do jogo é retirar o último bombom? Ou o fim do jogo... Porque a gente tinha conversado antes, e aí o fim do jogo, naquela que o Krerley sempre vencia, era deixar um. Você lembra disso? Era sempre deixar um, né? E aí, mas agora o problema é, o fim do jogo é retirando tudo. Retirando tudo. Tá, então, ok, tudo bem. Nesse momento, o que é que eu penso? Se alguém tem uma estratégia vencedora, a gente não pode ter duas estratégias vencedoras. Porque uma estratégia vencedora é, eu jogo, e independente de como você joga, eu sempre ganho. Então, os dois não podem ter. Porque se eles têm, digamos, né? Vamos supor que eles têm. Então, se eles, porventura, tivessem uma estratégia vencedora, eles estão dependendo do vacilo do outro. Então, e isso não vai acontecer porque os dois são igualmente inteligentes, entendeu? Então, alguém está mandando no jogo, ou o primeiro jogador ou o segundo. Vamos ver a tua versão para o Bruno ser o vencedor. Então, para o Bruno ser vencedor, primeiramente o Kerley vai tirar 8 e o Bruno vai tirar 8. Pronto. Esse é o momento que você entende a estratégia vencedora. A estratégia, ela tem que acontecer independente de quanto o Krerley tire. Sim. Entendeu? Então, se ele tira 8, massa, vai funcionar. Mas vamos ver se funcionaria se ele tirasse qualquer número menor, por exemplo, entre 1 e 8. Poderia ser, né? Porque ele pode tirar entre 1 e 9. Mas vamos continuar, vai lá. Tá. Os dois tiram 8. Beleza. Aí o Ok. Kerley tira 9 e o Bruno tira 7. Tá, ok. Aí, nisso, o Kerley tira 8 e o Bruno tira 7. Certo, tudo bem. O Kerley tira 7 e o Bruno tira 8. Certo. A estratégia do Bruno é fazer com que a soma dê 15, como é? Então, professor, a estratégia que eu fiz... Ou você foi jogando? Eu fui jogando. Tu foi jogando, Fui jogando certo. valores. Quando a gente fala de estratégia vencedora, o que é que a gente está querendo dizer? Ele tem que saber ali no começo do jogo como é que ele deve agir. Tipo no outro jogo, ele sabia desde o começo, a gente sabia desde o começo como tinha que agir. Sim. Tinha que chegar no 15. Nesse jogo, o que está aparecendo é, se ele fizer isso e ele fizer isso, se ele fizer isso e ele fizer isso, vai dar certo. Ele está meio que acompanhando os passos do adversário. Isso, com a diferença de 1, eu tô vendo, Isso. né? Uma diferença de 1. Aí vamos continuar. Aí o Kerley tira 7 e o Bruno tira 8, né? Isso. Aí depois o Kerley tira 9 e o Bruno tira 6. Tá, Aí o Kerley tira 9 e o Bruno tira 9, certo, né? E o Kerley tira 9 e o Bruno tira 5. certo. Aí, no final, o Kerley tira 9, porque é o máximo que ele pode tirar, e o Bruno tira os 3 bombons e venceu o jogo. Então, ele vai calculando mentalmente uma forma de driblar o adversário. Tá, perceba que no final, pela sua estratégia, a gente tem 12 bombons, não é? 9 e 3, né? Isso, e 12 o Kerley bombons. só pode tirar 9. Não pode tirar mais que isso. Não, ok, mas ele quer vencer, concorda? Ele Quer vencer, mas infelizmente não venceu porque o Bruno foi mais esperto. Pronto, Porque ele aí foi eu vou... calculando, né? Tá, aí Que é eu vou mais te vantajoso. mostrar que, nesse momento, o Krerley pode ganhar. Eu só estou tentando te mostrar isso para te dizer que o que aconteceu, isso acontece muito. Você fez um caso particular. Sim. E aí, nesse caso particular, tem muita coisa dependendo de muita coisa. Deixa eu te mostrar que o Krerley poderia ganhar se ele quisesse nessa última jogada. Não tem 12? Sim. O que ele poderia fazer era tirar 2. Também. Se ele tira 2, porque ele pode tirar entre 1 e 8. Pode sim. Então ele deixa 10, né? Tira Se ele 10. deixou 10 pro Bruno, o Bruno não vai conseguir tirar as 10. Sim, E sim. independente de quanto o Bruno tire, o Krerley ganha. Sim, sim. Entendeu? Então, o que eu estou tentando te mostrar é que esse tipo de estratégia não vai fazer nenhum deles ganhar, porque está dependendo de muita coisa, entendeu? O que está acontecendo aí é o seguinte, se um tirou tanto e o outro tirou tanto, se um tirou tanto e o outro tirou tanto, mas na última jogada você percebe que o Krerley poderia ter ganho. E como a gente está assumindo que os dois querem ganhar e que são igualmente inteligentes, o Bruno, para ganhar nesse caso, ele dependeria de um vacilo do Krerley, que não vai acontecer. Claro. Entendeu? Então, a gente tem que pensar numa maneira de que, independente de como aconteça, sempre alguém vai ganhar. E aí, alguém pode? Vamos ver a estratégia dele.
Pode passar aí, por favor. Assim, pensando de trás para frente, quem for o penúltimo a jogar, não pode deixar... aliás, tem que deixar... Não, minto. O penúltimo A jogar. Não, o antepenúltimo a jogar Ok, antepenúltimo, concordo. tem que deixar... Quem vai ganhar? Quem vai ganhar. Quem vai ganhar... Tem que deixar 10. Ok, deixa 10 pro outro. Porque se você deixar 10, Ok. vão sobrar a quantidade que sobrar vai ser um número entre 1 e 9. E aí, na próxima rodada, eu ganho. Concordo totalmente. Ok. E aí, eu acredito que o que você tem que fazer é induzir com que o seu adversário sempre chegue num sucessor de um múltiplo de 9. Tá. Eu acho... Tá. Eu falaria isso de outro jeito, mas... Ok. Sucessor de um múltiplo de 9. Não tenho certeza se dá certo. Aham. Vou te dar um exemplo. Se você deixa para o seu adversário 19, você perde, né? Se você deixa 19 para o seu adversário, aí o seu adversário tira 9. Tá certo. Aí deixa 10. Então, não é bem isso, tá? Eu gosto dessas aulas que, assim, eu também preciso pensar no porquê que tá errado, né? Não é só assim, esse problema tá certo porque na verdade, assim. acho que quem tem que deixar Ah. sou eu. Não, Como pera. assim? Agora... Quem é você? Você é Krellen? Não, ou eu você sou o ganhador. É o Bruno? Você é o ganhador. Tá. Entendi. O ganhador precisa fazer o quê? Vou ter que pensar um pouco Tá, melhor. não, tudo bem, pode pensar. Mas você está no caminho certo. Você só falou da maneira errada. Mas a ideia é isso. É só você... Pensa um pouquinho, organiza as ideias. Não é um múltiplo de 9 mais 1. Mas é uma coisa parecida. Mas a ideia é bem parecida com isso. O bom de você fazer várias jogadas, que nem a nossa amiga fez, é que você vai percebendo. Tá, esse aqui pode ganhar. Não, mas esse aqui pode ganhar. Mas se isso acontece, esse pode ganhar. Mas se isso acontece, esse pode ganhar. É como eu falei, às vezes jogando várias vezes, você faz com que você vai entendendo a linha de raciocínio do problema, tá? Isso. Para o outro ganhar. Exatamente. Então, para ele ganhar... Acho que todo mundo já compreendeu que para um dos jogadores ganhar, tem que deixar 10 para o outro, né? Se ele deixar 10 para o outro, ele ganha. Opa. Ele deixa 10 para o outro. Aí o outro tira entre 1 e 9, e o que vai sobrar está entre 1 e 9. E aí ele ganha, né? Mas e aí, depois disso? Isso. Isso. Se eu deixar... Exato. É exatamente o que a gente tem que fazer. Deixar 10. Mas assim, tem 100, né? Então tem um caminho. Então, a estratégia ela tem que ser... Volto a dizer, né? No problema anterior, a gente estava no 15, tá? Ia para o 7, aí ia para o 3. Tem um caminho, certo? A gente já chegou na última parte do caminho. Mas vamos tentar voltar um pouquinho, diz. Acho que eu sempre tenho que deixar múltiplos de 10 para o meu adversário. Melhorou um pouco o argumento. E aí, para eu fazer isso, eu tenho que tirar 1 no começo. Se eu for o primeiro a jogar. Não? Acho que não. É porque você está querendo que o primeiro ganhe, não? Pode ser. É porque eu acho... Assim, estou pensando no primeiro. Acho que se o primeiro tirar 1, ele sempre vai conseguir chegar no múltiplo de 10. Porque se ele tirar 1, vão ficar 99. E aí, independente da quantidade que ela tire... Não, ela pode tirar 9. Tu tira 1 e ela tira 9. Chegou no múltiplo de 10, ela já... A tua estratégia... Tá. Lembre-se, o primeiro eu tenho que deixar um múltiplo de 10. Gente, o Krellen não tem que ganhar sempre, tá? Essa é uma informação importante. Tipo, se complementar, o Krellen não pra tem que chegar no ganhar múltiplo de 10. sempre. Não, tô te ajudando a construir seu pensamento. Fala.
Gabriel, você entende o que eu falei? Vai, Complementa fala. o outro. Até o seu objetivo não é chegar no múltiplo de 10? Sim. Então, se você tira 2, quanto tem que tirar? Independente de quem ganha. Vai que você começa tirando 2. Eu tenho que tirar quanto para chegar no múltiplo de 10? Você tem que tirar 8. Então, essa questão não necessariamente é tipo aquela de o primeiro a jogar vai Ganha, vencer. Eu tô perguntando quem vai ganhar, né? Entendeu? É Eu tô só a dizendo, gente sabendo se que Krerle é o complementando, primeiro a tipo, jogar, você jogando, determine assim, se é chega algum no múltiplo de deles. 10, Eu não tô dizendo que é o e aí, Krerle tipo, por exemplo, ou o Bruno, eu tirei certo? 8. Não tô eu dizendo tirei quem vai 8. ganhar. Aí vai ficar com 90. Você não consegue tirar outro múltiplo de 10. Eu perguntava se Então, ele toda tinha vez que você tirar como, alguma né? coisa, E se ele eu tinha tiro como. até chegar no múltiplo de 10. Mas nessa tá. E aí, com certeza, na última rodada, tipo, vai ser, você lá, chegou no 11, no 12, qualquer coisa. Eu vou te complementar e vou conseguir chegar no 10. E aí eu vou ganhar, entendeu? Acho que sim. Então, acho que é isso. Isso que eu não Eu tava não entendi. acompanhando totalmente. Qual que é a estratégia? Primeiro, quem ganha? Quem ganha é o Bruno. A segunda jogada. Quer passar o microfone para lá? Acho que ela descobriu como que é a estratégia. Vamos lá, vamos ver se a estratégia tá correta. Vamos lá. Na verdade, foi juntando as informações de todo mundo aí, né? A partir do fato de Sim. que tem que sobrar 10 Sim. para que o próximo jogador jogue e eu ganhe. Então, entendo que o primeiro jogador pode tirar de 1 a 9. Sim. Se ele pode tirar de 1 a 9, ele vai começar a jogar e aí eu vou jogar em cima da jogada dele. Isso. Se ele tirou 8, eu tiro 2. Isso. Então eu vou ganhar, porque Vai eu deixei ganhar. o múltiplo de 10. Se ele fizer E o isso. máximo que ele pode tirar é 9. Ele não é permitido para ele que ele já deixe um múltiplo de 10 para mim. Exato. E aí, na verdade, isso fica claro que é o segundo jogador que vai ganhar. Porque ele depende só da primeira jogada, e a primeira jogada já aconteceu. E aí, daí para frente... E independe da primeira jogada. Porque a primeira jogada é entre 1 e 9. Então, ele não consegue chegar no 10 logo. Exatamente. Como ele não consegue chegar no 10, o segundo chega no 10. Mas se o segundo chega no 10... O que vai variar aí, na verdade, é a quantidade de jogadas para que ele chegue ao final. Mas ele vai Isso. ganhar, de qualquer jeito. Na verdade, nem a quantidade vai variar, porque depois, cada dezena a gente vai fazer em 2 jogadas. Sim, vai dar 11 de então, qualquer jeito. aí a gente vai ter algumas jogadas. Depois a quantidade de jogadas está até fixa, mas o que vai mudar é o que o Krerle vai jogar, né? Mas independente de como ele jogue, o Bruno consegue ganhar. Então, dessa vez, infelizmente, aí o Krerle não vai ganhar o jogo. E quem vai ganhar é o Bruno, tá? Então, olha, pensem um pouquinho. Quando a gente pega um problema, essa coisa é interessante. Ó, nem sempre o primeiro vai ganhar, tá? No caso do nosso amigo, não conseguiu terminar o problema, porque eu acho que ele estava muito na cabeça de que o primeiro ia ganhar. E não necessariamente o primeiro tem o controle. Depende do jogo, certo? Professor, Foi o que eu falei para ela. Ela conseguiu entender a estratégia quando, tipo, para o primeiro ganhar, mas era se deixasse um. Pode perguntar. Eu poderia pensar só no máximo de bombons, então, como ele pode tirar no máximo 9, seria 9K mais 1. E aí o 100 a gente vai fazer, seria 99 mais 1. Pois é, o problema desse tipo de argumento é o que a gente escreveu bem aqui. Porque aí ser múltiplo de 9 mais 1 é diferente de ser múltiplo de 10. E aí, como aqui a gente tem múltiplo de 9 mais 1, veja, 19 é um múltiplo de 9 mais 1, mas Sim. não é um múltiplo de 10. Sim. Então, não seria interessante escrever dessa maneira, não. Eu acho que o pensamento é esse, assim como o dele era esse. Mas o modo de expressar isso é múltiplo de 10 e não múltiplo de 9 mais 1, certo? Porque Tá. o 45 é um múltiplo de 9 e não termina com 9, por Sim. exemplo. O que você está querendo dizer na informação, eu acho que é que termina com 9, né? Aí terminar com 9 é diferente de ser múltiplo de 9. Estou dizendo assim, às vezes isso é até inconsciente, tá? Termina com 9 para somar mais 1 e dar 10. Então veja que nesse problema, quem ganha é o segundo jogador. E a estratégia qual é a estratégia? Completar 10, né? Assim, a gente chama isso, nessa teoria de jogos de matemática, na Olimpíada, normalmente a gente chama isso de simetria. Tá? Então, eu estou jogando no simétrico do outro. Mas o que é que isso tem a ver com simetria? Porque, assim, existem alguns problemas onde a simetria ajuda mesmo. Infelizmente, assim, não vai dar para a gente ficar aqui só falando de todos os jogos, tá? Mas tem outros joguinhos
que a simetria importa. A simetria, inclusive geométrica. A simetria aqui que a gente está tratando é como se fosse uma simetria módulo 10, digamos, que eu estou completando múltiplos de 10, né? Então, a estratégia é o seguinte. Então, o Bruno ganha. O Bruno vai ganhar. Certo? E aí, como é que ele deve proceder? Então, o Krerle vai jogar alguma coisa, algum número, tá? Que aí eu vou chamar de x, tá? Então, o Krerle joga um número x. Qual é a estratégia do Bruno? A estratégia do Bruno, o Bruno sabe qual é o número que o Krerle ganhou, ou jogou, e aí ele joga 10 menos x. Tá? Agora, o que a gente percebe? Que se esse número x, como esse número x, né? É um número que está aqui, ele é no máximo 9, então esse 10 menos x vai estar no mesmo intervalo. Então, como se o x estiver nesse intervalo, o 10 menos x vai estar nesse intervalo, significa que eu sempre vou conseguir jogar 10 menos x. Se eu sempre consigo jogar 10 menos x, então, quando eu somo essas duas jogadas, eu chego em 10, né? E aí a gente sabe, de 10 em 10... ele sempre consegue ganhar. Você pode pensar nesse problema se a quantidade final não for múltiplo de 10, né? Você pode tentar pensar também. Assim, e existem variações desse problema. Não precisa ser do 1 ao 9. Você pode fazer do 1 até o k e olhar módulo k mais 1, sei lá, alguma coisa dessa natureza, tá? Então, você pensar aí algumas coisas desse tipo, tá? Mas esse é um problema, eu trouxe esse problema por quê? Porque eu acho que é mais fácil dos meninos entenderem, com o número mesmo, né? Você poderia fazer com 50, não precisava levar os 50 bombons necessariamente, mas dá para eles entenderem, tá? E não necessariamente você precisa utilizar equações para resolver, é só você dizer, olha, o outro vai ter que jogar completando 10, isso ele vai entender, tá bom? Então eu acho que dá para os meninos entenderem, de fato, esses problemas de simetria, tá? Mas existem outros problemas de simetria que, como eu falei, não dá para eu falar sobre tudo aqui, mas imagina que você tem uma mesa redonda, tá bom? E agora o jogo é o seguinte, cada um está com uma quantidade infinita de moedas, tá? Se isso pode acontecer. Você tem uma mesa redonda, tá bom? E aí o jogo agora é o seguinte, eu vou colocar uma moeda na mesa, tá? Aí vai ganhar, aí você pode ir afastando as moedas, não tem problema. Você pode botar em qualquer lugar da mesa, tá certo? Uma mesa redonda. Ganha quem for o último a colocar uma moeda na mesa. Obviamente você bota uma mesa limitada, né? Aí cada um vai botando uma moeda na mesa. Certo? Tá, eu acho que exagerei um pouquinho, mas vamos lá. Cada um bota uma moeda na mesa, tá? E aí eles vão jogando. Cada um vai botando uma moeda e ganha quem colocar a última moeda. Se o primeiro jogador coloca uma moeda no centro dessa circunferência, ou desse círculo, se você preferir, né, porque é preenchido, no centro do círculo, e sempre jogar simétrico ao outro adversário, ele sempre vai ter como jogar. Então, por exemplo, se o primeiro jogador jogou no centro, aí vamos lá, independente da área da mesa em que o segundo jogador jogue, o primeiro vai e joga simétrico em relação ao centro. Se eu sempre jogar simétrico em relação ao centro, isso significa que eu sempre vou ter como jogar. Se eu sempre vou ter como jogar, eu vou ser o último a jogar em algum momento. E então eu vou ganhar. Então, eu não coloquei na lista esse problema, mas é só para dar uma ideia de como a simetria, inclusive a simetria geométrica mesmo, ela pode interferir nos problemas, tá? A simetria aqui era algébrica, mas tem problemas onde a gente tem essa simetria geométrica. Esse problema, obviamente, eu acho que não cabe, né, para o quinto ano, mas ok, depois a gente pode discutir um pouquinho do que eu estava falando aqui, tá? É só para vocês entenderem que dá para a gente usar a simetria, inclusive geométrica, tá? Um problema também relativamente simples é o seguinte, eu não coloquei, mas vou colocar aqui só para ilustrar, tá? Então, imagina que você tem uma fila aqui. Não tá tão legal, não. Mas vamos lá. Você tem alguns quadradinhos, tá? Ok. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 5 quadradinhos. Tá? E aí o jogo é o seguinte. Agora um outro jogo, tá bom? Então, tem 2 jogadores, A e B.
O A é o jogador que vai preencher com X. O B é o jogador que vai preencher com a bolinha, tá bom? Com um Ozinho, tá? Como você queira. Quais são as regras do jogo? Cada jogador, na sua jogada, coloca na fila ou um Xzinho, no caso se for o A, né? Ou uma bolinha, ou você pode colocar 2 seguidos. Tipo, X, X. Ou você coloca 2 seguidos, ou coloca só um. Tudo bem até aí? Ou você coloca um, ou coloca 2 seguidos. Tá. Vamos pensar um pouquinho nesse problema. Aí, vamos supor que o A seja o primeiro jogador a jogar e o B seja o segundo jogador a jogar. E eu quero saber se algum dos dois tem uma estratégia vencedora. Um pouquinho depois, de repente à tarde, a gente pode pensar um pouquinho mais nesse problema para vocês entenderem que independe da quantidade de quadradinhos. Eu fiz para 5, mas a gente poderia fazer com 2019, por exemplo, tá? Mas não com 2020. Então, qual a estratégia para resolver esse problema? O primeiro jogador joga se ele tiver uma estratégia vencedora de jogar em simetria. E essa simetria é geométrica mesmo. Então, se o primeiro jogador coloca bem no centro, se ele jogar simétrico ao outro, ele ganha. Ah, quem ganha? Ganha quem colocar o último, tá? Ou o último X ou a última bola. Ganha quem colocar o último. Se ele joga simétrico ao outro jogador, o que eu estou querendo dizer com simétrico ao outro jogador? Estou querendo dizer que se o B joga aqui, o A vai jogar onde? Nessa outra ponta. Ah, mas o B poderia jogar esses dois. Onde é que o A joga? Nesses dois. Ah, mas o B poderia jogar aqui. Onde é que o A joga? Nesse. Se ele joga simétrico, se eu já fixei alguém no centro de simetria, eu sempre tenho a segunda jogada. Eu sempre vou ter outra jogada. Porque a figura é simétrica. Se a figura é simétrica, eu sempre consigo jogar do outro lado, independente de como o outro jogador jogue. Então eu sempre vou ganhar, porque eu sempre vou ter como jogar. Se eu sempre vou ter como jogar, eu sempre vou ser o último a colocar. Então se eu tivesse, por exemplo, 2019 quadradinhos, é a mesma coisa. Se eu começar colocando no centro, eu já ganhei. Por que eu já ganhei? Porque, independente de como o outro joga, eu jogo simétrico a ele e eu sempre consigo jogar simétrico a ele porque eu coloquei no meio. Então, essa é uma simetria geométrica, né? Então, esse tipo de argumento de simetria para estratégias para resolver problemas de jogos é relativamente conhecida para quem já tem um pouco mais de experiência com treinamentos de Olimpíada, tá bom? E são ideias interessantes. Eu só quis ilustrar esse problema para vocês entenderem que existem outras estratégias e tem coisas mais interessantes. E um joguinho como esse, por exemplo, você pode não botar 5, mas você bota, sei lá, 15. Dá para os meninos jogarem em sala também e dá para eles tentarem perceber qual que é a estratégia vencedora. Tá bom? Ok, então o B poderia jogar aqui, o A poderia jogar aqui, e aí o B joga aqui, mas o A colocou o último, então o A ganhou, porque ele sempre colocou no meio. Tá bom? Esse tipo de estratégia a gente chama de simetria. Mas eu queria passar agora para a segunda parte do que eu me propus, que são problemas de aritmética. Tá? E dentro dos problemas de aritmética, a gente sabe que tem um mundo de problemas para resolver. Mas eu escolhi tratar aqui de um tipo bem específico de problema, até para não ter tanto choque com os outros problemas que outros professores resolveram. E aí eu decidi trazer aqui para a gente alguns problemas envolvendo dígitos, tá? Envolvendo alguns números, sei lá. Não sei se vocês já viram isso, mas na lista da tarde deve ter aí. Ah, tem sei lá, Clara ia passando e derramou café em cima de alguns números. E aí o número ficou tampado e eu quero saber qual daqueles números estava ali e você descobre fazendo, às vezes, uma operação inversa, algo do tipo. Sobre isso, eu queria falar sobre algumas estratégias para resolver problemas com dígitos. Problemas de dígitos são muito comuns também no nível 1, tá? Na verdade, se a gente voltar um pouquinho aí, na OBM de 2018, caiu um problema de dígitos no nível 2, na terceira fase, que é dos meninos do 8º e 9º ano, né? Então, não é uma coisa só do nível 1, é uma coisa que acontece sempre, mas eu quero mostrar para vocês que a ideia inicial dos problemas de dígitos, ela já pode ser trabalhada ali no 5º ano.
quarto, quinto ano, já dá para ser trabalhado. Porque as estratégias que a gente utiliza para resolver esses problemas são estratégias do tipo valor absoluto e valor relativo do número. É basicamente isso. Agora, é claro, se eu não sei no quinto ano, no quarto ano, mexer com equações do primeiro grau, aí não dá para usar a equação. Mas a ideia está ali. A ideia de centena, dezena e unidade é a ideia que resolve esse tipo de problema. Então, isso pode ser trabalhado com os meninos. Tá? Então, dentro disso, eu coloquei aqui, ó, eu coloquei valor absoluto e valor relativo, que é uma coisa que os meninos estudam bastante ali naquela época, e coloquei também um exemplinho de uma equação que sempre nos ajuda a resolver problemas com dígitos, que isso não, eu não estou dizendo para você trabalhar essas equações com os meninos de quarto ano, tá bom? Não é isso que eu estou dizendo, só estou mostrando para você que a questão de valor absoluto e valor relativo é algo que nos direciona para essa equação que está embaixo, que é ABC igual a 100A mais 10B mais C. Nos direciona para isso, e isso resolve muitos problemas, tá? E além disso, um pouquinho de divisibilidade, tá? Dentro de divisibilidade, é importante que os meninos saibam os critérios de divisibilidade. Mas aí, para eles saberem os critérios de divisibilidade, é importante que nós saibamos os critérios de divisibilidade, tá bom? Então, eu vou colocar um número aqui bem aleatório, vou pedir que cada um diga um número, tá certo? Um algarismo, tá? Só não pode começar com 0. Eu vou escolher o primeiro para não começar com 0, tá bom? Então, eu vou escolher o número 7, que eu gosto, tá bom? Me diz um dígito, pode ser de 0 e 9. 4, ok. Tudo bem, 4. Você? 9. Ok. Tudo bem. Você? 1. Ok. Você? Diz. 3? Ok, 3. Pode falar. 5. Mas isso vai ficar mais interessante. 0. Tá querendo acabar com a brincadeira, não é isso? Vai. 2? Tá. Tá, eu acho que está grande já o suficiente, assim, tá? Tá relativamente grande. Vamos ver. Ok. Olhando para esse número, você saberia dizer para mim se ele, por exemplo, é múltiplo de 2? Sim, ele é múltiplo de 2, tá? Eu sei, calma, vamos começar assim e depois a gente vai melhorando, tá? Por que ele é múltiplo de 2? Porque ele é par. Ok, porque termina um algarismo par. Ok, tudo bem. Ele é múltiplo de 3? É ou não? Não é? Ok. Como é que você sabe que ele não é múltiplo de 3? Ok, eu vou falar aqui para o pessoal também escutar, né? Por que a gente sabe que ele não é um múltiplo de 3? Porque se a gente somar os algarismos, isso vai dar quanto? Isso aqui dá 10... 14, 24, 6, 31. Pronto, ok. Não dá um múltiplo de 3. Como não dá um múltiplo de 3 a soma dos algarismos, então ele não é um múltiplo de 3. Então o que eu sei sobre ele até agora é que ele... perguntando se ele é múltiplo de 2, ele é. Ok, perguntamos se ele é múltiplo de 3. Não sei se está muito pequeno aí. Dá para ver? Ok. É múltiplo de 3? Não. Será que ele é múltiplo de 4? Não. Por que ele não é múltiplo de 4? Como é o critério de divisibilidade por 4? Alguém pode falar no microfone, por favor? Porque o final não é um múltiplo de 4. O final da onde? Final... Os dois últimos algarismos Os dois últimos não algarismos. formam um múltiplo de 4. Certo. Tudo bem. Não forma um múltiplo de 4. Está contando com 0, 0, né? Ok. Então... Você olha para esse final. Ixi, acho que vai dar. Eita, eu peguei um minutinho. Esqueça, vai dar para ver. Acho que nem tudo. Ok. Então, você pega esses dois últimos, né? Você vai olhando aí os dois últimos, eles não são um múltiplo de 4, então esse número não vai ser um múltiplo de 4. Ok. Tudo bem. Minha pergunta é, será que ele é múltiplo de 5? Por que ele não é múltiplo de 5? Porque ele não termina nem em 0, nem em 5, ok. E será que ele é múltiplo de 6? Não. Por que ele não é múltiplo de 6? Ok, regra interessante.
Para ser múltiplo de 6, ele tem que ser múltiplo de 2 e de 3. Pergunta. Para ser múltiplo de, sei lá, 32, ele precisa ser múltiplo de 4 e de 8? Porque, assim, eu imagino que o 6 é porque é 2 vezes 3, né? E 4 vezes 8 é quanto? 32. Vale a mesma coisa? Não, não vale a mesma coisa, né? E o não valer a mesma coisa sai com um exemplo simples. O 8. O 8 é um múltiplo de 8. O 8 é um múltiplo do 4. E o 8 não é múltiplo de 32. Certo? O que faz funcionar o 2 e 3 e não faz funcionar o 4 e o 8? A fatoração. O fato deles serem primos entre si. Então, toma um pouquinho de cuidado, tá? Porque às vezes quando a gente pensa sobre o 12, por exemplo, para ser múltiplo de 12, será que ele pode ser múltiplo de 2 e de 6 ao mesmo tempo? A pergunta é, deixa eu organizar um pouquinho melhor. Se ele for múltiplo de 6 e de 2, implica em ele ser múltiplo de 12? A pergunta é assim, ó. Se eu tenho um múltiplo de 2, mas se ele é múltiplo de 2 e... Porque se eu botar mais, vai ficar um múltiplo de 2 mais um múltiplo de 6. Né? E múltiplo de 6. Isso aqui implica em ser múltiplo de 12? Sim ou não? Não. O 6 também é assim. O próprio 6. Eu vou pagar o maior deles. O próprio 6. Tá? Então, o 6, ele é um múltiplo de 6 e ele é um múltiplo de 2. Mas ele não é múltiplo de 12. Mas o 12 dá para a gente dividir em 2 que dão certo. Né? Quem são esses 2? 3 e 4. Será que sempre que um número for múltiplo de 3 e for múltiplo do 4, será que isso implica em ele ser múltiplo de 12? Sim, isso é verdade. Tá bom? É claro que eu não quero me aprofundar muito nisso, porque lembrando que a gente vai ensinar essas coisas para os meninos do fundamental, tá bom? Então é óbvio que às vezes eles não têm essa questão de número, essa noção de número primo, primos entre si, MDC e tal, é uma coisa que eles vão ver um pouquinho mais na frente. O que eu estou querendo trazer para vocês é que a gente pode dar um início desses argumentos lá. Gente, se a gente não ensinar errado, a gente já está ajudando demais, tá? Já estamos ajudando demais. Se você só não, esse tipo de coisa aqui, se isso aqui não for ensinado, já está muito bom. Está maravilhoso. Só fizer ele enxergar aqui. Exato, já está Exato, está maravilhoso. Ou você pode até dizer, eu costumo fazer isso, ó. Mais na frente você vai entender. Agora, ainda não, mas mais na frente você vai entender isso, tá? Mas, por favor, tá? Isso não existe, tá? Isso não existe porque eles não são primos entre si e dá para provar que se eles forem primos entre si, então, realmente isso aí acontece. Quem quiser mais informações sobre isso, está tendo uma aula aqui ao lado sobre divisibilidade. Você pode usar a divisibilidade para provar essa propriedade que eu estou dizendo aqui, tá bom? Ok, beleza. Então, múltiplo de 6 eu já sei que ele não é. Porque se ele fosse múltiplo de 6, ele teria que ser múltiplo do 2, do 3, né? Então, ele não é. Ok, para a gente não ficar olhando todos, eu vou pular logo para os que eu gostaria que vocês soubessem, tá? Eu vou pular o 7, tá? Mas vamos para o 8. Ele é múltiplo do 8? Não. Mas não é por causa do 2 e do 4, não, né? Deixa eu pensar um pouquinho. Tá. Aí você olha para os 3 últimos, não é assim? Ok. Vocês já pensaram se isso vale para 16? Se isso vale para 32? Se isso vai valendo sempre, será? Se isso vale sempre, vale para o 4. Olhe para os 2 últimos. Vale para o 8. Olhe para os 3 últimos. Será que se eu olhar para o N, para o 2 a N, basta olhar para os N últimos números? Algarismos? Será que isso vale? Esse tipo de coisa, gente, que eu acho que é importante a gente provocar nas pessoas, como eu estou provocando vocês. Não provocando no sentido de vocês me agredirem, mas estou provocando no sentido de vocês pensarem sobre isso. Ah, vale para o 4, vale para o 8. Será que vale para outra potência de 2? Porque se você prestar atenção, por 2 elevado a 1, você olha para 1.
Por 2 elevado a 2, você olha para 2. Por 2 elevado a 3, você olha para 3. Será que vale geral? Então, só uma perguntinha aí no ar, né? Para você pensar sobre isso aí depois. Se tiver sem nada para fazer, você tenta rabiscar aí esse problema. É um problema interessante, tá bom? Então, será que vale para outra potência de 2? Será que é só a gente ficar olhando os últimos? Será que isso dá certo? É uma pergunta relativamente interessante. Quem quiser a resposta, busque aí um professor de matemática próximo a você, que saiba, tá bom? Ok? Então, olha para os 3 últimos. Ok, eu posso olhar para os 3 últimos e decidir se ele é múltiplo de 8 ou não. Ele é ou não? Não. Mas eu já sabia que ele não era. Não é por causa do 2 e do 4, mas se ele não é múltiplo do 4, ele não tinha como ser múltiplo do 8. Porque se ele fosse múltiplo do 8, ele tinha que ser múltiplo do 4, ok? Então, ele já não é do 4, imagine do 8, tá bom? Ok, então do 8 não é. Tudo bem. Aí a pergunta é, será que ele é múltiplo de 9? Não. Também não, por quê? Qual é a soma dos algarismos? 31, e 31 não é... Ok. Será que isso vale para 3 elevado a n? Porque por 3, como é que você faz? Você soma os algarismos e vê se dá por 3, né? Por 9, como é que você faz? Você soma os algarismos e vê se dá por quanto? Por 9. 27. Será que é a mesma coisa? Então, depois para pensar um pouquinho sobre isso. Tudo na matemática tem uma razão, né? Às vezes a gente acha que as coisas são feitas do nada, mas a minha ideia é que a nossa ignorância é que não deixa a gente chegar lá, tá? Então tem um sentido. Talvez até a natureza tenha, mas estou dizendo, na natureza a gente consegue encontrar esse sentido, é isso que eu estou querendo dizer. Eu só não sei ainda, mas tem um sentido, tá? Pode ser que isso valha para 3 elevado a n. De todo modo, é 31, e aí 31 não é múltiplo do 9. Ok. Esse número é múltiplo de 10, gente? Também não é, porque ele tinha que terminar em 0, né? E esse número é múltiplo de 11? Sim ou não? Alguém sabe uma maneira rápida de descobrir se o número é múltiplo de 11 ou não? Como é que faz? Tá, deixa ela... Agradeço. É que o pessoal não vai ouvir, então é... Obrigada. É a soma dos algarismos que estão nas ordens ímpares, Ok. depois você faz a soma dos algarismos que estão nas ordens pares, e aí subtrai. Essa Subtrai uma diferença da tem que ser um outra. múltiplo de 11. Pronto. Se a diferença for múltiplo de 11, então o número é múltiplo de 11. Isso. E o contrário é verdade. Se a diferença não for múltiplo de 11, então o número não é múltiplo de 11, ok? Beleza. É exatamente isso, mas tem uma maneira de você ensinar isso. Deixa eu tentar falar algo aqui para vocês, tá? Existem algumas coisas na matemática que a repetição vai te ajudar. Então, você vai repetindo o argumento, repetindo o argumento, repetindo o argumento, e aquilo vai simplesmente entrando em você. Explicar por que é que o critério de divisibilidade por 11 é esse, se você me pedisse uma explicação agora sobre isso, a gente talvez tivesse que usar um pouquinho ali de divisibilidade, congruência, para responder a essa sua pergunta. E como é que você vai explicar isso para um menino de 5º ano? Mas existe uma maneira dele saber fazer sem saber que é sem nem saber que é, sei lá, a ordem ímpar e a ordem par. Se você chega para um menino de 5º ano e diz assim, olha, para você saber se o número é múltiplo de 11 ou não, o que é que você faz? Você começa com o mais ou com o menos, tanto faz, tá? Começando com o mais, você coloca um sinalzinho em cima do número. Aí você vai colocando assim, ó, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, tá? Aí o que você vai fazer? É a mesma coisa que você está dizendo, tá? Isso é a mesma coisa, só é uma maneira de você poder passar isso para o aluno, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai somar todo mundo que tá com mais e subtrair de todo mundo que está com menos. Você soma todo mundo que tem mais, soma todo mundo que tem menos e subtrai um com o outro, certo? Se você explicar desse jeito, você não vai estar escondendo dele a verdade, porque de verdade é isso. Você só não vai estar dando uma razão plausível matemática, porque ele não tem matemática ainda suficiente para entender, mas ele já consegue calcular, tá? Então,
O que a gente pode fazer aqui é somar todo mundo que tem mais, depois somar todo mundo que tem menos e diminuir um do outro e ver se isso é múltiplo de 11 ou não. Então, se eu pego todo mundo que tem mais, eu vou somar o 7 mais 9, que dá quanto, gente? 16 mais 3 dá quanto? 19, exatamente, 19. Não, é o mais que eu estou pegando. Eu estou pegando esse, depois esse, depois esse, depois esse, tá? Então, é só isso mesmo. Aqui tem 16 mais 3, 19. Ok. E eu vou pegar os outros agora, tá bom? Quem são os outros? 4 mais 1 dá quanto? 5. 5 mais 5 dá quanto? 10, que mais 2 dá quanto? 12. Então, eu vou pegar 19, colocar menos 12. 19 menos 12 dá quanto, gente? 7. 7 é múltiplo de 11? Não. Então, esse número é múltiplo de 11? Não. Se esse número fosse um múltiplo de 11, então o número de cima era um múltiplo de 11. Veja que independe dos algarismos, né? Eu escolhi algumas pessoas me deram alguns algarismos, a gente formou um número maluco, mas dá para fazer a mesma análise que a gente está fazendo aqui, dá para fazer qualquer número, tá? Se você quiser checar se isso é realmente verdade, aí você faz o 121, né, que é um múltiplo conhecido aí de 11, certo? Aí você faz o 132 e você vai ver que, de fato, isso acontece, tá bom? E existe uma razão para isso, mas, enfim, eu não vou falar sobre isso agora, tá? Então, o critério de divisibilidade por 11 é uma coisa que eu sinto falta, porque eu aprendi, sabe quando? Quando eu estava na oficina de matemática, no 5º ano. Então, no 5º ano, um professor estava me ensinando alguns problemas de lógica, ele falou para mim, se você quiser saber se o número é divisível por 11, o que é que você faz? Bota mais, menos, mais, menos, mais, menos, soma todo mundo que tem mais, diminui de todo mundo que tem menos e pronto, acabou. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Anos depois, eu fui entender o porquê, mas aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Tá? Então, eu acho que dá para a gente utilizar esse tipo de argumento para resolver problemas com os números, tá bom? Eu vou pular para uns problemas, deixa eu passar aqui. Esse problema é bem rápido, tá? E eu queria que vocês resolvessem agora, que a gente vai já finalizando, tá? A gente vai resolver um desses, vai resolver um outro tipo de problema, a gente já vai finalizando, tá? Esse problema é o seguinte, Júlia quer escrever todos os números de 2 algarismos diferentes, usando apenas os algarismos 2, 0, 1 ou 8. Quantos números maiores que 10 e menores que 20 ela poderá escrever? Aí você pode pensar que podia ser até um problema de combinatório e tal, mas é claro, envolve um pouquinho de combinatório. Nessa faixa etária, gente, não vai dar para separar muita coisa. Não vai ter um problema, não, esse problema aqui era só de geometria, você não precisava usar nada. Então, assim, não dá para separar tanto ainda, tá bom? Sempre vai ter uma coisa e outra. Claro, na geometria é uma área separada, mas dentro da geometria você está utilizando ali as operações fundamentais, que são coisas que eles estão aprendendo naquela época, tá bom? Então, esse aí, como os outros problemas de combinatória que a gente fez, eu acho que é só a gente escrever todos os números, né? Então, quantos números maiores do que 10 e menores do que 25 ela poderá escrever? Esse problema só é diferente do outro que a gente já fez hoje, porque diz que os 2 algarismos têm que ser diferentes. Essa é a única, o único argumento que é um pouquinho diferente, tá bom? Dá quanto, hein? 4. É só você escrever os números, tá? Então, esse é o problema 1 de aritmética, né? E a gente escreve os números. Tem que ser maior que 10 e tem que ser menor do que 25. Quais são os números? Professor, mas a criança, ela tem uma facilidade muito grande para entender o princípio multiplicativo. Aham. Esse é um bom problema para, até depois que eles construírem, né, a gente mostrar para eles aquela árvore. E aí eles conseguem enxergar. E quando a gente trabalha o primeiro e o segundo, eles conseguem entender muito bem o princípio multiplicativo. Pronto. Eles têm essa facilidade. Pronto. Né? Sobre isso, a gente falou um pouquinho exatamente na primeira aula. O que você está falando? Eu acho que eles têm essa facilidade e eu acho que a gente deveria começar a introduzir isso. Até porque hoje a BNCC está exigindo isso já. Pois é. Né? Então, eu acho que precisa ser
de fato, assim, que os meninos aprendam. Acho que dá para eles aprenderem, sabe? Sim. É um raciocínio, é uma lógica. Então, assim, dá para colocar, de fato, princípio multiplicativo. Até porque se a gente fizer isso com eles desde pequeno, a gente está fazendo com que eles percam o medo da matemática. A gente tem que começar isso lá atrás. Isso, eu concordo Né, com para você. facilitar as coisas, para eles não chegarem depois com tanto medo como eles ficam, né? Infelizmente. Até hoje, né? Eu não sei vocês, mas eu já tive alguns traumas aí com matemática aí durante a vida. Mas você poderia usar o princípio multiplicativo ou poderia simplesmente escrever todos os números, né? Eu falei na primeira aula que, às vezes, esses problemas de combinatória, se você escrever todos, também você resolve. Então, isso é uma coisa que é bom também passar isso para os meninos. Ó, escreve todos, que dá certo, tá? Então, por favor, me diz de novo quais são os números que eu vou anotando aqui. O 11 não pode, eu acho que tem que ser dois algarismos diferentes. Tem que ser dois algarismos diferentes. Então, o 12... O que mais? 18. O que mais? O 20. O 21. E pronto, certo. Qualquer outro vai passar de 25 aí. Então, pronto. Tem esses aí, que são, no caso, 4 números, o item é lá, tá? Lembre-se, gente, é claro que bom que pra gente é rápido, né? Resolver esses problemas. Pra eles não é tão rápido, não, tá? Mas eu só queria... Ok, aí tem esse outro problema. Que é o seguinte, Juliana anotou na sua agenda um compromisso para o dia 5/5/2015. Ela observou, então, que esta data tem 3 vezes o algarismo 5. Ela ficou curiosa e quis saber qual seria a data mais próxima que teria novamente 3 vezes o algarismo 5. Qual data é essa? Qual é? Primeiro que é o seguinte, está em 2015, né? Como você quer a data mais próxima, você pode até, assim, tudo bem, mas se fosse em 2015 já seria bom, né? Que já está 2015, tá? Então, você vai olhando aí, e daí? Deu quanto? 15/5/2015, porque é o próximo que tem 13, está em 2015, ainda está no mesmo mês, pronto, tranquilinha, tá? O que o menino precisa para resolver esse problema? Só atenção, basicamente. Ele não precisa de muita coisa, tá? Ok. Tudo bem. Vamos... Mas calma aí, que pode ser que fique mais legal. Então, é o seguinte. A soma dos algarismos do ano 2019 é 12. Tá bom? Daqui a quantos anos a soma dos algarismos do ano será novamente 12? Aí já precisa pensar um pouquinho mais. Certo? O problema 2 foi, né? Uma 3. É o 4, é? Não, o 4 aí, né? Desculpa, é que é o 3 aqui, foi mal. O 3 na apresentação, aqui. Ficou meio misturado aí, viu, gente? Desculpa aí. Tinha que entregar logo, né? Tinha que imprimir logo e tal, vocês sabem, né? Tem essas coisas aí. Talvez alguém estivesse me cobrando, né? Aí tinha que entregar logo. Aí depois eu fui pensar melhor, aí coloquei em outra ordem. Certo? Isso acontece. A soma dos algarismos do ano 2019 é 12. Daqui a quantos anos a soma dos algarismos do ano será novamente 12? Tá, 9. O que a gente tem que pensar nesse problema? Se eu estou pensando no próximo número, no próximo ano, cuja soma é 12, você concorda que se a gente tivesse um 2020 alguma coisa seria bom? Se a gente tivesse 2020 alguma coisa seria bom, porque o primeiro aí é 2019, né? Já vai passar para 2020 mesmo. Se for 2020 alguma coisa, aí você analisaria, né? 2020 e alguma coisa, sei lá, um algarismo que eu vou chamar de x. Tá? Aí, ok, tem 4. E a soma tem que ser quanto? 12. Se a soma tem que ser 12, tem como? Aí você resolve... Olha, só um adendo, tá? A ideia de equação, gente, eles podem ter sem a gente ensinar necessariamente... Eu sei que isso já é feito, né? Eu estou dizendo que a gente pode fazer mais, tá? Eu não preciso necessariamente utilizar a equação para resolver esse problema. Eu podia só dizer assim, tem que ser 2020 alguma coisa, gente, que eu não sei o que é, tá bom?
Mas é 2020 alguma coisa. Só que 2020 alguma coisa, quanto que é 2 mais 2? 4. Quanto eu preciso para chegar? Eu preciso que seja 12. Então, do 4 para eu ir para o 12, quantos eu vou precisar? 8, né? Vou precisar de 8, tá? Se eu vou precisar de 8, qual que é o ano? 2028. Se o ano é 2028, é depois de quantos anos de 2019? 9 anos que é o item C, tá bom? Ok. Oi? Da forma usual, você diz, né? Entendi. Sim, é uma linha de raciocínio que eu acho que é até, assim, eu acho que eles têm esse tipo de coisa também. Eu acho que eles pensam em uma coisa um pouquinho parecida, tá? Ó, não necessariamente eu vou fazer todos os problemas, tá? Mas aí eu vou fazer esse e vou fazer um outro do final, tá? Aí esse é o seguinte, Paulo faz cálculos usando os números 5, 6, 7, 8 e 9, exatamente uma vez cada um. Ele somou 3 deles e subtraiu dessa soma a soma dos outros 2. Qual dos resultados... Ixi, abaixo ele pode ter obtido. Deixa eu ver se... Ah, aqui eu esqueci só de colocar as opções, né? Mas tudo bem. Ok, mas... Qual dos resultados... Ah, tirou abaixo. Qual dos resultados ele pode... Ah, preciso dele, né? Ah, oh, que pena, hein? Vou ter que passar para frente. Tá. Vamos ver esse próximo problema. O número 35 tem a propriedade de ser divisível pelo seu algarismo das unidades, pois o 35 é divisível ou dividido por 5 é 7. O número 38 não tem essa propriedade. Quantos números maiores do que 21 e menores do que 30 têm essa propriedade? Então, de fato, nesse problema, o que é que você tinha que fazer? Você pode olhar cada um dos números e vai olhando os critérios de divisibilidade. Qual é a propriedade que eu gostaria que o número tivesse? É que ele fosse divisível pelo algarismo das suas unidades, né? A pergunta é, quantos números maiores que 21 e menores do que 30 têm essa propriedade? Então, você pode analisar cada um deles, né? Esse é o problema 5. A gente pode dar uma analisada aí neles. Maiores do que 21. Aí você olha, o 22. O 22 teria que ser divisível por 2. 22 é divisível por 2? É, ok, tudo bem. Aí você analisa o 23. Será que o 23 é divisível por 3? Não. Aí a gente sabe, mas esse tipo de exercício, tudo bem, a gente já sabe, né? Porque já vai somar, já vai fazer, mas o menino vai demorar um pouquinho para fazer, tá bom? Então, ok, isso não vai dar certo. O 24, será que vai dar certo? Vai dar certo, não é? E o 25, será que vai dar certo? Também vai dar certo. Agora, o 26 vai dar certo? Não, o 26 não vai dar certo. Mas o 27, será que vai dar certo? Não, potência de 3 não vai ser por 7, né? Então, o 28, será que vai dar certo? Não, né? Quase, mas não, que é 4 vezes 7, ok. E o 29 também não vai funcionar. Então, a gente tem 3 números aí, tá bom? Ele diz que é menores do que 30, tá? Então, a gente tem 3 números, o item aí é o item B. Volto a dizer, por mais que a gente consiga resolver esses problemas de uma maneira rápida, até o aluno entender o problema, fazer o problema, montar um raciocínio, isso demora um pouquinho. Eu acho que talvez essa seja uma das razões para a gente não ter mais aulas de Olimpíada, assim, porque a aula de Olimpíada precisa ser uma aula longa, necessariamente. Porque eu preciso dar tempo para o menino. Se eu for jogar esses jogos aqui com o menino, eu não posso esperar que em 10 minutos ele perceba a estratégia vencedora. Se eu quero que ele perceba a estratégia vencedora. Então, se o meu intuito é que ele perceba a estratégia vencedora, eu preciso dar um tempo para ele pensar sobre isso. Eu preciso fazê-lo jogar algumas vezes. E se esses jogos, às vezes, são difíceis da gente explicar para os meninos de nível 1, para os meninos de nível... Desculpa, para os meninos do 6º e do 7º ano, que é exatamente o nível 1, você imagina para os meninos de 4º ano e 5º ano. Então, isso demora bastante, tá? Então, é bom que a gente tenha um pouquinho de tempo nisso. Pronto. Esse é um dos problemas que eu gostaria de mostrar para vocês, tem na lista também.
de mais tarde. Determine os algarismos x e y de modo que o número 5, 6, x, 2, 1, y seja divisível por 9 e por 10. Esse tipo de problema é um problema relativamente conhecido na Olimpíada, tá? Ele cai mesmo nível 1 e tal. Mas eu acho que, se o menino souber os critérios de divisibilidade, ele tem a capacidade de resolver esse problema de uma maneira até rápida, tá? A primeira coisa que eu preciso dizer é que esse x e esse y são algarismos, né? Mas está dito no problema, tá? Para você não pensar que está multiplicando. 5, 6 vezes x, por exemplo, vezes 21 vezes y, tá? Você diz. Normalmente, quando isso acontece, a gente coloca uma barra em cima. Eu não coloquei aí, né? Mas ok, lá no início... Pronto. Tá vendo a barra em cima do ABC? É para dizer exatamente que isso não é uma multiplicação. É para dizer que o A, o B e o C são algarismos. Mas é claro que se você escrever isso, também vai ficar claro, tá? Então, para resolver esse problema... Opa, tem um outro problema semelhante, né? Mas para resolver esse problema, como é que a gente faz? Eu quero encontrar os algarismos x e y de modo que esse número aí seja divisível por 9 e por 10. Tá, mas o critério por 10 não é difícil de entender. Dá para ele entender. Se ele sabe o critério por 10, quem é que ele descobre aí? O y. Então, já de cara, né? De saída aí, ele já descobre... Ele já descobre, por exemplo, que o y é igual a 0, né? Porque o y é um algarismo, tá? Então, ele está ali entre 0 e 9. Ok. Então, o y é 0. E ele já descobre isso de cara. Descobrindo de cara que o y é 0, como é que ele calcula o valor do x? Aí ele olha o número que ficou. Qual foi o número que ficou quando eu substituo o y igual a 0? Fica o 5, 6x, 2, 1, 0, né? 5, 6x, 2, 1, 0. A pergunta é, para que valor de x isso aqui dá um múltiplo de 9? Se ele sabe o critério de divisibilidade por 9, o que é que ele vai ter que fazer? Ainda que ele não saiba a equação, ele soma todos os outros e vê quanto falta para dar um múltiplo de 9 perto. Então, 5 mais 6 vai dar quanto? 11, que mais 2 vai dar quanto? Que mais 1 vai dar quanto? E o múltiplo de 9 mais próximo de 14? 18. Será que dá para chegar no 27? Não, porque teria que ser 13 e é um algarismo. Então, está entre 0 e 9. Então, aqui você conclui, então, que o x tinha dado 14, não é isso? Então, o x vai ter que ser 4 mesmo. Então, se o y for 0 e o x for 4, o número, depois que eu substituo, ele fica 5, 6, 4, 2, 1 e 0. E esta é a solução, tá bom? Tem outro problema que eu passei também nessa lista inicial, que ele é um pouquinho mais difícil porque a gente tem mais de uma opção, tá? Mas depois a gente... Ah, é, né? Ah, sim. Eu percebi isso hoje de manhã. É que eu só percebi hoje de manhã, mas tudo bem. Ok. Qual a informação que precisa? Por que números ele tem que ser divisível, né? É por 5 e por 6, tá? Nossa, detalhe, né? Estou falando isso no último minuto do vídeo, a pessoa em casa não viu, mas ok, é por 5 e por 6 que eu quis dizer, tá? Quando você coloca essa informação, aí você precisa fazer mais casos, tá? Uma pequena observação sobre o material que a gente está deixando disponível na internet. Qual é o exercício, gente? O 8, né? É por 5 e por 6. Desculpa, tá, gente? Então, uma outra informação importante, com isso eu vou encerrar, não vou nem fazer esse último problema, mas dá para vocês pensarem depois. A lista de problemas que a gente vai deixar também disponível na internet, tem alguns problemas que eu gostaria de ter resolvido aqui com vocês, que são problemas que envolvem umas continhas, certo? Tem uma conta, tem um número, mais outro dando um terceiro. E aí você tem que descobrir as letrinhas e tal. Eu acho que são problemas bem interessantes, apesar de eu não ter encontrado muitos para esse nível fundamental. Eu busquei ali na Canguru e na OBM nível 1, né? Não trouxe muita coisa, eu trouxe mais coisa da Canguru e da OBM nível A, que já é para eles mesmo, né?
Mas, enfim, são outros tipos de exercícios que envolvem dígitos e a gente não precisa utilizar equações para resolver, tá? É só a gente pensar sobre, esse tem que somar com esse para dar aquele outro, tá? Esse tipo de coisa, tá bom? Então, eu espero que tenha sido proveitoso aí para vocês também. Acho que dá para a gente atuar com isso dentro de sala de aula. E à tarde a gente continua resolvendo os exercícios que eu deixei, tá bom? Até logo, gente. Valeu. Um abraço. Obrigado.